Capítulo 10 Livro da Chama do Relâmpago Divino. Ao ver os pedaços de doces delicados sendo limpos por Nili, Duzi e Lupial, os filhos dos nobres sentiram-se deprimidos e de coração partido. Porque eles não tinham esse tratamento. Xiaoninger também comeu alguns pedaços. Observá-la comer devagar era uma visão que aquecia o coração e deliciava os olhos. Depois de conversar com Nili por algum tempo, Xiaoninger voltou para seu lugar. Lupial acariciou o ombro de Nili, piscou e perguntou: desde quando você ficou tão íntimo da nossa deusa Ninger? Justifique-se. Nili deu de ombros: nós somos apenas amigos normais. TSC, ninguém acredita nisso. Seja Duzi ou Lupial, ambos olharam para Nili com desprezo. Se vocês são apenas amigos normais, por que a deusa Ninger prepararia o café da manhã para você? Perguntou Duzi. Não importa como Nili explicasse, Duzi e Lupial não acreditariam nele. Várias crianças nobres da classe olharam para Nili. Seus rostos estavam cheios de hostilidade. Nili roubou uma de suas deusas. Como podiam estar felizes? Talvez ela precisasse da minha ajuda, respondeu Nili. Nili, este pirralho, é cheio de segredos, pensou Duzi. Não importa como Duzi ou Lupial tentassem tirar alguma coisa dele, Nili simplesmente não lhes dizia nada. Eles perceberam que eles só poderiam, amargamente, desistir. Eles decidiram investigar a relação entre Nili e Xiaoninger. Quando o sino para a aula começou a tocar, Shinqiu veio rebolando e entrou na sala de aula. Ao contrário de sua atitude arrogante habitual, o sorriso em seu rosto parecia genuíno. Os três voltem para seus lugares, disse Shinqiu, olhando para Nili, Duzi e Lupial. Há VIPs aqui para observar suas palestras, naturalmente ela não se atreveria a ser precipitada. Hoje eu vou falar sobre padrões de inscrição. Quer se tratem de lutadores ou espiritualistas demoníacos, padrões de inscrição são muito importantes. Os padrões de inscrições são separados em duas partes, respectivamente os padrões de encantamento e os padrões de batalha. Os padrões de encantamento podem ser inscritos em armaduras e armas. Com isso pode aumentar em muito as habilidades de combate, tornando aquelas armaduras e armas ainda mais fortes, especialmente se elas forem usadas por um espiritualista demoníaco. Eles podem fazer uso de armas e armaduras com padrões de encantamento sobre ele para liberar muito mais poder do que a sua força base. Quanto aos padrões de batalha, eles são usados com pergaminhos de padrão de inscrição. Ao inscrevê-lo no pergaminho e depois ativá-lo, pode ter uma súbita explosão de poder de combate. A coisa mais chocante é que Shinqiu começou a explicar um conteúdo importante hoje. Os padrões de inscrição são extremamente profundos e misteriosos. Eles têm sido usados desde os tempos do Império Vento Nevado. Eles estão sendo continuamente aprimorados com o passar do tempo. Mas durante a Era das Trevas, o continente estava sob o ataque de muitas bestas demoníacos. A Cidade da Glória só conseguiu herdar uma pequena porção deles, provenientes de 3 categorias: padrões do vento nevado, padrões das chamas sagradas, padrões da guerra primordial. Que são dos atributos vento nevado, fogo e neutro, respectivamente. Hoje nós iremos falar sobre padrões de encantamento. Shinqiu disse suavemente, seu tom tornou-se mais suave em comparação com o tom habitual. Fora da sala de aula, 3 homens idosos sentaram-se juntos, ouvindo a aula. O conhecimento dos membros da Sagrada Família é bastante profundo.
ter um dos seus ensinando estes estudantes é definitivamente bastante vantajoso. Um dos homens idosos disse com um sorriso. Ele era Yeseng, o vice-diretor do Instituto Sagrada Orquídea. Alguns alunos desta classe são muito bons, não importa se é Yeziun, Shenhui ou Xiaoninger, um dos homens idosos disse soando muito satisfeito. Ele era professor do Instituto Sagrada Orquídea e se chamava Luye. Além de Yeseng, um homem idoso, vestido de cinza, sentava-se ao lado deles. Luye não conhece a identidade do ancião de vestes cinzas. Este ancião de túnica cinzenta simplesmente sentou-se, mas exalava uma aura poderosa e de prestígio, fazendo Luye ter cuidado com as suas palavras quando falava. Ele não se atreveu a cometer um pequeno erro em seu discurso. Como é? Perguntou Yeseng, olhando para o ancião de cinza. O ancião vestido de cinza murmurou em resposta. Luye pensou, qual é a identidade deste ancião de túnica cinzenta? Ele tratou Lu Seng, vice-diretor, com indiferença. Seu status não deve ser baixo. Temo que seu status possa até ser mais elevado do que o diretor do Instituto Sagrada Orquídea. Depois de pensar nisso, Luye não ousou falar mais nada. Os alunos da sala de aula não sabiam que havia pessoas fora da aula observando a palestra. Era difícil imaginar que Shenqiu realmente falou sobre algumas coisas substanciais, então todo mundo prestou atenção e ouviu. Shenqiu levantou um pouco o peito. Seu rosto, que estava cheio de orgulho, e disse: hoje eu quero falar sobre os padrões da chama sagrada. Na pesquisa sobre os padrões da chama sagrada, a família sagrada, sem dúvida, tem uma vantagem bem merecida. Os padrões da chama sagrada têm 66 padrões de fundação. Este padrão, por exemplo, Shenqiu desenhou um totem formado a partir de muitos padrões que se completavam no quadro negro. Este é o padrão chama vermelha explosão abrasante. Este padrão de inscrição foi criado pelo mestre da Sagrada Família da primeira geração da família sagrada. É o padrão de inscrição de nível bronze mais poderoso. Este padrão é composto de 36 padrões de fundação combinados juntos. É, também, o padrão mais complexo entre os padrões de nível bronze. Em seguida, falaremos sobre esses 36 padrões de fundação. Shenqiu começou a falar sem parar. A maioria dos alunos da classe estava ouvindo com grande interesse, no entanto Nili foi o único a não prestar atenção. Ele não tinha nenhum interesse nesses padrões de fundação. Além disso, existem mais de 600 padrões de fundação da chama sagrada, não 66. Se não fosse por Yeziun e o tesouro no Instituto Sagrada Orquídea, Nili nem sequer ficaria na classe ouvindo a aula inútil de Shenqiu. Na sua opinião, o conhecimento dela estava cheio de falhas. Sua lição simplesmente não deve ser ouvida. Afirmar que um padrão simples como o padrão chama vermelha explosão abrasante é reconhecido como o padrão de inscrição de bronze mais forte é simplesmente se achar demais. O olhar de Shenqiu varreu os alunos da turma e, finalmente, caiu sobre Nili. Anteriormente, Nili a contradisse e a menosprezou. Ele até fez uma aposta com ela. Ela o odeia desde aquele dia. Quando ela viu que Nili não estava prestando atenção em sua aula, ela riu. Ela finalmente encontrou sua chance. Shenqiu continuou tagarelando sobre os 36 padrões de fundação. Nili não demonstrou um único interesse e simplesmente adormeceu sobre a mesa. Neste momento, o vice-diretor Yeseng,
que estava sentado lá fora, não ficou muito feliz quando viu essa cena. Ele olhou para o ancião de túnica cinza ao seu lado. Há uma figura importante aqui hoje para observar a aula e o aluno estava realmente dormindo na sala de aula. Ele estava simplesmente jogando lama no nome do Instituto Sagrada Orquídea. Ele não sabia o nome daquele aluno. Se soubesse, definitivamente o expulsaria do instituto e nunca mais o deixaria retornar. Vendo que o ancião vestido de cinza não tinha nenhuma reação à ação de Nili, o vice-diretor Yeseng estava secretamente aliviado. Luie, que está sentado ao lado deles, severamente disse: na classe de lutadores aprendizes, há inevitavelmente bons e maus alunos misturados. Eu certamente castigarei este aluno mais tarde. Os pais gastam tanto dinheiro com ele, para mandá-lo para a escola, para ele simplesmente dormir. Yeseng assentiu com a cabeça. Luie conhece seus deveres. Por Nili ter adormecido, todos viram que o semblante de Shanxiu ficou pesado. Um aluno dormir durante a aula significa que sua lição era chata, não é? Nili. Shanxiu falou em uma voz profunda enquanto caminhava para o lado de Nili. Nili estava dormindo feliz porque não havia dormido muito bem na semana passada. Ele mal abriu os olhos, vendo que ainda estava muito sonolento, e disse: o que foi? Vendo Shanxiu acordar Nili, um bando de alunos nobres riram. Eles queriam ver Nili envolvido em mais problemas. Quem lhe pediu para roubar a deusa de seus corações? Ele está condenado desta vez. Duzi e Polial sorriram amargamente um para o outro. Não importa o que, dormir na classe é algo que não se atrevem a fazer. A atitude de Nili fez Shanxiu ficar ainda mais furiosa. Ela disse em uma voz profunda: você está dormindo na minha aula. Você já sabe tudo isso? Sim, Nili calmamente disse. Você, Shanxiu ficou sem palavras, se sentindo sufocada pelas palavras de Nili. Desde o início da lição Nili foi dormir. Ele disse que já sabe disso. Quem acreditaria em suas palavras? Shanxiu zombou friamente: já que você já sabe, por que você não nos fala sobre o padrão de inscrição no quadro negro? Os olhos de Nili percorreram o padrão de inscrição e disse: este é um padrão de nível baixo de chamas sagradas. Ele mal pode ser considerado um padrão bronze. Com 38 padrões em sua estrutura, seu poder é fraco, porém é bom o suficiente para ser usado para ferver água. Ouvindo o que Nili acabou de dizer, toda a turma começou a rir. Haha, eu quase morri de rir. Ele realmente não ouviu nada do que a professora disse. Para realmente dizer que este padrão chama vermelha explosão abrasante tem 38 padrões de fundação em sua estrutura quando, mais cedo, a professora Shanxiu acabou de explicar que existem apenas 36 padrões de fundação em sua estrutura. Eu ri tanto que as lágrimas estão escorrendo. Ele realmente disse que é usado para ferver água, disse um dos alunos enquanto ria. Enquanto Yezhyun não podia deixar de sorrir, Shen-Yui ficou um pouco zangado. Nili apenas disse que o padrão bronze passado pelas gerações em sua família é realmente usado para ferver água. Isto, simplesmente, não pode ser tolerado. Entre todos os alunos, apenas Xiaoninger permanecia calma. Xiaoninger sentia que Nili não faria algo para os outros se sentirem deprimidos. Essas pessoas não sabem do verdadeiro talento de Nili. Naquele momento, fora da sala de aula, Lui também riu. Esse aluno é muito engraçado.
Esse moleque inteligente realmente disse que há 38 padrões de fundação na estrutura do padrão chama vermelha explosão abrasante e até disse que só é usado para ferver água. Enquanto ele está rindo, ele notou que o vice-diretor, Yeseng, e o ancião de vestes cinzentas não riam. De repente, parou, empurrando o riso de volta para o estômago. O que é tão engraçado? Este padrão é de fato feito a partir de 38 padrões de fundação. O vice-diretor Yeseng disse calmamente. Ele e do ancião vestido com uma túnica cinza possuíam um conhecimento aprofundado e eles iriam descobrir que existem 2 padrões de fundação, que na verdade não são feitos apenas a partir de 2 padrões de fundação, mas feitos a partir de 4 padrões de fundação. No entanto, o que os fez se sentirem chocados é que esta informação realmente veio de um aluno. Esse aluno estava adivinhando aleatoriamente. E para especialistas como eles, o padrão da chama vermelha explosão abrasante, este tipo de lixo de padrão de inscrição, só pode ser usado para ferver água. Seu efeito real na batalha é muito pequeno. Uma luz atravessou o olho do velho grisalho, mas ele não disse nada e ficou em silêncio. Merda! Shinshio grunhiu com raiva. Seu rosto ficou sombrio. Como um membro da família sagrada, naturalmente, ela não podia tolerar que qualquer um degradasse o padrão chama vermelha explosão abrasante na frente deles. Nili não prestou atenção aos alunos que estavam rindo dele e continuou, este padrão de inscrição foi originado do 7º volume do livro Chama do Relâmpago Divino. O nome original deste padrão de inscrição é chamado Padrão da Explosão Chama do Relâmpago. Consistia de 60 padrões de fundação. Pode ser considerado um pouco complicado, mas algum burro malandro foi e cortou parte do padrão de inscrição, ligeiramente o modificou, e o transformou neste padrão chama vermelha explosão abrasante indescritível. Sem capacidades reais de combate, só poderia ser dado aos praticantes da chama sagrada para estudar. Livro da Chama do Relâmpago Divino, que livro era esse? Os alunos da turma se entreolharam. Nili realmente disse que o mestre da casa da primeira geração da família sagrada é um burro malandro. Shinshio estava muito mais que furiosa. Ela não conhecia nenhum livro da Chama do Relâmpago Divino ou sequer o que foi registrado no 7º volume dele. Ridículo! Esse livro não existe. Shinshio pensou por algum tempo e respondeu, onde está o 7º volume deste livro da Chama do Relâmpago Divino? Provavelmente era uma das bobagens de Nili.